Vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos aqui a mais um SagaCast. E hoje um SagaCast especial, porque vamos estar falando aqui sobre psicologia da performance, com esse cara que, para mim, ele é uma referência aqui nas redes sociais, na psicologia do esporte também. O Michael Corrêa, que é professor, pesquisador, influencer digital, colocaria isso também, porque é um cara que realmente é sensacional. Escritor, um ponto muito importante, inclusive o livro dele é muito bom, acho que ele vai estar até comentando aí em algum momento sobre também, do Ishtar Vivan, um livro sensacional, que algum dia eu espero pegar um autógrafo também, algum encontro aí que a gente tiver, Em algum breve, em evento. breve. E, Mikael, cara, é um prazer estar com você aqui, realmente, fico muito feliz de você ter aceitado esse convite para a gente estar trocando essa ideia nessa noite. Muito obrigado. Imagina, cara, eu que agradeço pelas palavras, né? E boa noite pro pessoal que vai nos assistir, ou ao vivo ou gravado. Para mim é um prazer estar aqui, né? Frank me acompanha desde longa data aí já, né, nas redes sociais. Tempinho. E eu tô num momento até de transição, porque eu quero mudar algumas coisas também nesse meu trabalho com rede social. Uhum. E é muito legal a gente ver que mesmo quando a gente muda algumas coisas, tem uma galera que fica ali, né? Às vezes a gente fica pensando, poxa, tem épocas que a gente posta um Uhum. pouco menos ou muda o formato e a gente fica com receio da aceitação da galera. Sim. Mas tem uma galera de fé que segue ali, né? E o Franklin é um desses. Então prazer é meu estar aí conversando contigo, velho. Excelente. Realmente, eu acho que eu te acompanho, você tem uns 2.000 seguidores, por aí, assim, tava bem no Pá, início ali do imagina. que era o Insta Divan, mas já Legal, produziu legal. conteúdo super qualidade, sempre trazendo também um mix com a parte de filosofia, que eu sempre achei legal, acho que até comentei com você várias vezes, assim, Aham, achava sim, legal sim, sim. esses, Legal, esses, legal. esses links que você fazia, e também a partir de você eu comecei a comprar minhas primeiras, começar a criar minha biblioteca ali dos estoicos ali, que é a parte de filosofia que eu mais Perfeito, estou gostando. perfeito. Então, Sêneca, tô começando ainda, mas em breve Ah, que é legal. profundo. Ah, cara, eu sou suspeito de falar, né? Porque às vezes parece ser radical quando eu afirmo, mas eu sempre digo que tá tudo lá, né? Tá tudo nos gregos, Uhum, né? Na minha opinião, eu não vi nenhum problema, nenhuma questão da humanidade que ainda não tenha pelo menos começado lá. uhum, E olha, a gente não pode romper com essa tradição, né? Tem sim, séculos atrás de nós, de sabedoria, de discussão, de reflexão. Então é muita pretensão nossa querer achar que eu estou fundando do zero, né? O sim. pensamento humano. Então eu tenho um caminho bem de voltar às raízes, assim, né? E quando a gente Uhum, entra nisso, a gente vê que tem maravilhas lá guardadas, né? E até essa história de psicologia da performance, que é uma coisa que aparentemente não tem nada a ver com filosofia grega, uhum, até isso a gente vai encontrar lá, né? Então, até nesse sim, artigo que eu vi que tu comentou com o pessoal lá sobre um artigo sobre psicologia da performance, uhum, que ele foi na verdade, ele foi meu TCC da especialização em psicologia do esporte. legal. E ali eu falo dessa questão, de novo, de Aristóteles, do conceito de felicidade para os gregos, né? Que hoje a gente resgata um pouco dele na psicologia positiva, Uhum, que é essa felicidade eudaimônica, né? Felicidade não sim, é só eu ter prazeres, nem riquezas, nem fama, mas é eu ter uhum, esse sentido de realização pessoal e de uhum, progresso num caminho que faz sentido para mim, para minha vida. excelente. E, e talvez seja até mais importante do que riqueza material, fama e etc. Né? Uhum. Mas o E, ser e, humano e- moderno é doido pensar isso, né? Mas enfim, sim, já comecei devagar aqui. eu, eu até fiz uma releitura semana passada do seu artigo, e teve um ponto lá que eu não tinha percebido inicialmente, acho que na primeira vez que eu li, que acho que eu li tem um tempão mesmo, devo ter lido em 2019, talvez. E aí, Quando fazendo ele essa saiu. releitura. Ah, foi bem na época então que saiu? Eu Foi. acho que ele saiu em 2019, 18. Eu acho que 19 ele foi publicado. Então, eu li bem quando saiu Por aí. mesmo. Assim, eu lembro que tipo, assim, foi um dos artigos que eu mais gostei realmente assim, de ler. Tem uma escrita muito Pô, que legal. boa, muito fluida. E tem um ponto que você trouxe que eu acabei não percebendo, né? Que eu acho que isso é legal quando a gente faz uma releitura, né? Porque a gente vai agregando conhecimentos. E um deles foi em relação Uhum. ao flow, né? Que tem até o livro que foi traduzido para português agora, Psicologia da Felicidade e Aham. da alta performance, do alto desempenho, uma coisa assim. Então, já dá para Uhum. perceber um pouco desse link. Eu acho, e fazendo essa releitura, eu vi que você fez essa relação também com o Claro. conceito do flow, né? Que traz essa perspectiva de a performance, ela está muito ligada também a essa sensação de você estar se sentindo bem consigo mesmo, sensação até de felicidade, da busca pela Exatamente. felicidade que nós, seres humanos, vamos buscando durante a Exatamente. vida. Exatamente, da realização, né, cara? Porque às vezes Uhum, quando a gente fala em flow, 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 tá,
por que que algumas pessoas entram em flow no boxe e outras não, né? Por que que é logo no boxe que sei lá, que o Franklin, tipo, nem sei se não sei que modalidade Uhum. tu curte, né? Mas vamos imaginar que é boxe. Bom, tem Beleza. gente que detesta também boxe, né? Sim. Então, tu vê que tem ali critérios mais ou menos técnicos para levar a pessoa em estado de flow, mas tem algo Uhum. ali que é muito idiosincrático, ou seja, é de cada indivíduo e do que aquilo significa para ele. E se de algum modo ele vê que ao fazer aquela atividade ele está encontrando esse caminho da felicidade eudaimônica, né? Sim. Pô, aquilo ali faz sentido para mim, e eu estou conseguindo fazer aquilo está me desafiando num nível adequado, né? Aí tem aquele gráfico lá do Mihai, né? Que é Uhum. num extremo a gente tem o tédio, no outro extremo a Sim. gente tem o burnout, então a gente tem que surfar no meio da onda, né? Exato. Mas isso não é em qualquer tarefa, porque tem tarefas que, ok, eu não tô nem em burnout, nem em tédio, mas eu também não tô lá em flow. Uhum. Eu não tô assim, uau, saí de mim mesmo, esqueci, perdi a noção do tempo ao fazer aquilo, né? Pra eu alcançar isso, pode ser qualquer tarefa, né? Então tem uma outra coisinha aí no estado de flow que é o sentido, né? É o quanto que aquela tarefa faz sentido e o quanto que ela é parte do meu sentido de vida, né? Então, Uhum. assim, eu entro em flow. Eu tenho pavor só de ver o cara sozinho. Tá vendo? Então, não tem uma receita de bolo, não tem como eu falar pro Carlos, Carlos, lute boxe, porque o boxe faz as pessoas entrarem em estado de flow. Lá sim, se Sim. faz. O Carlos não Uhum. vai entrar, o Carlos vai sair correndo, sei lá, vai. É, mas Excelente. ele deve ter coisas que fazem ele entrar em flow, né? Por N motivos, né? Uhum. E, e é muito interessante isso, porque isso nos convida para olhar para a performance, para olhar para o esporte com um outro olhar, né? Com um olhar de sentido de vida, né? Excelente. E se não E, tem essa parte aí, cara, dificilmente eu vou ter alta performance que as pessoas tanto almejam, né? Porque e, se tu vai falar com caras que têm um grande desempenho nas suas modalidades, tu vai ver que eles têm esse brilho no olho. Não é só treino. uhum. Ah, eu estou treinando há muitos anos. Cara, sim, eu estou treinando há muitos anos, mas eu amo aquele negócio de um jeito que, sei lá, né? Sim. Parece que o E, cara tá falando de uma pessoa que ele ama, assim, que ele tá apaixonado, né? E, e esse poxa, momento. ali é óbvio que vai ter performance, é questão de tempo. É questão de E, tempo. e eu acho que o legal até do livro do Flow, lá do Csikszentmihalyi, é muito como ele traz exemplos que não se limitam ao esporte, né? Por mais que seja comum o pessoal citar muito o Flow como Isso. esporte e tal, mas de certa forma como ele traz, sei lá, uma camponesa, tipo um cara que é um açougueiro, por exemplo, que entra em Flow porque ele simplesmente Uhum. ele ama estar fazendo aquilo ali e ele consegue tirar o máximo de performance de ser açougueiro, porque tipo para ele Exato. aquilo faz sentido para ele. Exato, exatamente. E eu brinco que o Mihai, ele tá fazendo psicologia da performance. Ele só não deu esse nome, né? Uhum. Mas é bem isso, ele importa coisas, não só do esporte, mas ele tá falando sobre a performance humana. Ele tá analisando várias situações ali, nas quais as pessoas atingem esse estado de autorrealização profunda, de concentração e de habilidade e tal. E às vezes é isso. Então, olha, tu vai ver uma vovozinha tricotando, entra em flow, né? Uhum. Ou o cara que, sei lá, o cara que gosta de fazer pão, ele vai entrar em flow fazendo pão. E ele vai querer fazer o pão da melhor forma possível, e ele gosta de sentir a massa do pão, ele gosta do Uhum. cheiro da farinha e tal. Ele gosta de todo o processo, aquilo é um ritual, né? Sim, E excelente. então, olha, a partir do momento que eu olho para minha performance assim, no caso, um atleta, né? Eu acrescento ali um outro elemento que é muito mais do que treino, 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 né? E sim, é treino, óbvio, tem que treinar, ninguém está dizendo que não. Uhum. Mas é um treino que é feito através de um certo olhar que eu particularmente vejo pouquíssimas vezes sendo explorado no esporte, né? Eu não vejo sendo muito enfatizado no esporte, né? Nós, da psicologia do esporte, estamos tentando levar esse olhar para o mundo do esporte. Mas o mundão que está aí, do esporte competitivo, a cultura que já está instituída, né, entre Uhum. treinadores e até entre atletas, isso está muito em evidência. Isso não é falado, mas isso está na experiência de vida de qualquer atleta que ama o que faz.
né? Tu vai falar com os caras, vai ver. Eu tô vendo que o Elton comentou. Fato, mano, se não amar o que tu faz, tu acaba parando no meio do caminho. Parando no O caminho. Elton é um cara que tem esse olhar, assim, já digo, já pego ele como exemplo. Sim. Que ele fala sobre correr de um jeito que, assim, é isso. Chega Vê que da a vontade pessoa de correr junto. dá vontade de correr, assim, dá vontade, meu, vou largar tudo da minha vida, vou fazer o que esse cara tá fazendo aí, porque ele tá falando com tanto amor sobre esse negócio que tá me dando vontade de Uhum. fazer. Por quê? Porque aquilo dá um sentido pra vida dele. O sentido de vida dele tá atrelado. E quando o nosso sentido de vida tá atrelado a algo que eu faço, cara, faça sol, faça chuva, eu vou seguir fazendo. Perfeito. Mesmo que eu esteja pobre, mesmo que eu não esteja sendo reconhecido, mesmo que eu nem ganhe campeonatos. Não interessa, eu vou lá fazer porque eu sou bom. Sei lá, eu gosto daquilo. Aquilo faz sentido pra mim. E na boa, não tem como eu ir muito longe se não for desse jeito. Uhum. Não tem como, não tem como. Porque E- aquilo acaba, quando a gente está falando em atleta profissional, né? Aquilo Sim. cobra um preço tão alto do atleta, tanto em termos de saúde, quanto em termos sociais, de adaptação, de vida, de dinheiro. Tem que fazer sentido, cara. Se Uhum. for só pelo hype, o cara não vai durar ali. O cara vai embora. Ou ele vai adoecer, ele vai entrar num monte de processo complicado. Então, sei lá. Se não for pra ser assim, que nem seja. Porque senão Sim. vai dar merda. Eu não sei se pode falar. Pode, tranquilo. Já comecei já a soltar as E, verborreias. e é naquele ponto, assim, até que você trouxe, faça chuva, faça sol. Então, aquele famoso, se a pessoa realmente não tem aquela vontade de estar fazendo aquilo, sente aquele prazer por estar fazendo aquilo, dificilmente ela vai estar atingindo uma alta performance, tipo, uma produtividade em si. Sim. Porque eu até associo muito com... Eu fiz uma live sobre produtividade e aí a moça, tipo, ela acabou trazendo. Quando ela trabalha com os clientes dela, sejam atletas, sejam pessoas normais da clínica mesmo, público geral, que eles trazem uma demanda de produtividade, ela disse que é muito comum ela sempre trazer para aquela ideia da roda da vida, para valores, para estar Uhum. entendendo qual é a relação tipo, dessa área da vida, por exemplo, da carreira esportiva ou da carreira profissional, se realmente faz sentido com o que ela acredita. Porque não adianta ela estar tentando Uhum. buscar performance em algo que, na verdade, não é algo que faz tanto sentido para ela de maneira geral, né? Com quem Uhum. ela é de Uhum. verdade. Então, é interessante essa correlação mesmo, assim, porque ela nunca vai conseguir ter alta performance em algo que ela, ao mesmo tempo, não consegue sentir a sensação de ser ela mesma, de felicidade, de prazer por si. Exato, exatamente. E aí é isso, a gente importa pro mundo do trabalho, essa mesma Uhum, ideia, né? Tudo bem, a gente espera uma série de coisas do trabalho. A gente espera que pague nossas contas, que bote comida na mesa, a gente quer reconhecimento e tal, beleza, tá. Mas as pessoas também querem ter realização no trabalho, uhum, né? E aí entra aquela sinuca de bico, né? Olha, por um lado, toda essa conquista material e social que eu espero ter do trabalho, ela só vem quando eu faço um excelente trabalho. Porque a gente sabe que o mundo está muito competitivo, né? Que cada vez menos tem espaço para a gente fazer pela metade as coisas. Pois é, uhum, mas como é que eu vou conseguir fazer nesse nível de excelência algo que eu acho um saco? Algo que para mim não significa nada. É só um meio para um fim. Eu só quero extrair dinheiro desse troço aqui. Eu nem gosto disso daqui. Cara, eu uhum, não vou conseguir. Eu não vou conseguir voar tão alto nisso aqui. Pelo menos não sem adoecer muito. Porque tem pessoas que conseguem pagar esse preço. Ok, então eu vou trabalhar em algo que eu odeio o resto da vida porque paga bem e vai me tirar da fossa. Beleza, o cara topa isso aí. uhum, Às vezes até por necessidade. Mas esse cara vai adoecer fazendo isso. Ele não vai sair ileso disso. uhum. Né? Ele não vai sair ileso de vender a alma desse jeito. Entende? Entre aspas. Então a Sim. gente vê muitos casos de adoecimento pelo trabalho, tem esse tom aí no meio. Né? Tem o trabalho necessidade, mas ele nem sempre vai casar com o trabalho realização. Sim. Tá? Quando eu consigo casar as duas coisas, excelente. Mas caso não seja possível casar as duas coisas, cara, a gente vai ter que fazer alguma medida preventiva de adoecimento por função do trabalho, burnout, esgotamento. Então, quando a gente está falando em produtividade no trabalho, a primeira coisa, que raramente é o que a gente pensa de início, né, mas a primeira coisa que eu Uhum, acredito que a gente precisa pensar é qual é a relação que a pessoa tem com esse trabalho.
Porque a produtividade muitas vezes vai vir daí. Mas Uhum. eu sou produtivo porque eu amo esse troço, então, sei lá, eu não tenho. Às vezes o cara não tem nenhum método. Ah, qual é o teu método de produtividade? Não tem, cara, eu Uhum. só amo isso daqui, então eu faço pra cacete. Eu tô sempre querendo ler, tô sempre querendo estudar. No meu caso aqui, vida acadêmica, estudos teóricos, Sim. psicologia. Cara, eu fui ter método de leitura muito tempo depois, no mestrado já. Por questão de tempo, porque eu Uhum. precisava otimizar o meu tempo. Antes eu lia porque, sei lá, cara, eu ficava lendo. Tá, Uhum. mas aí como é que é o teu método de leitura? É sair lendo. Eu juro, aqui minha sala tá cheia de Entendo. pilha, eu tenho pilhazinhas de livro, eu vou lendo, porque eu gosto. Se eu não Eu, gostasse, eu não ia conseguir fazer. Meu método, até me perguntaram, Frank, qual é o seu método de leitura? Olha, basicamente eu coloco o livro na casa toda. Então, na cozinha tem um livro, na sala tem um livro, Eu tô minha vendo, atrás aí na tem uma. mochila. É livro Beleza. em tudo que é canto. Então, assim, tem um livro que eu É, começo, leio 2 páginas, acabou. Mas, assim, é sim, estratégia. sim, E, sim. Michael, um ponto interessante que você trouxe é, por exemplo, nem sempre o trabalho acaba sendo o fim em si do. Tem até o Carlos colocou uma pergunta aqui que a gente pode estar comentando, que eu acho que se encaixa bem, que é sobre Hum, propósito. Nem sempre o propósito da pessoa, aquilo que realmente traz uma felicidade, uma sensação de caramba, estou cumprindo aquilo que eu vim fazer no mundo, que eu me sinto feliz fazendo, vai ser exatamente o trabalho, né? Às vezes pode ser um trabalho, é uma ONG, por exemplo, participar de uma ONG, e que, claro, você vai precisar estar em um trabalho remunerado para pagar suas contas e sobreviver, mas não que uhum, ele seja o fim. Então, seria realmente ser feito um trabalho, às vezes, de prevenção de burnout, entendendo que, olha, o que você está fazendo aqui dentro da empresa vai te levar a você ter mais tempo e conseguir se dedicar mais à ONG, que é o que faz mais sentido para você. Isso também me aham, lembrou do quando eu trabalhei em estágio em escola com o pessoal do vestibular. E eles vinham com uhum, essa demanda. Eu preciso de performance para estudo, porque eu tenho que passar no vestibular. Só que o estudo em si não fazia sentido para eles. Então, estar estudando matemática para passar em uhum, medicina não tinha lógica alguma, mas eles precisavam ter uma excelente nota e precisavam de um método, de uma aham, forma de performance. Então, o que eu sempre alinhei com eles era muito, olha, tenta imaginar que a matemática de hoje, o sofrimento de hoje vai te levar ao seu propósito, ao seu objetivo de amanhã. E por mais que seja uhum. algo horrível agora, mas é algo horrível que, assim, tem um certo prazo de validade. Então, quanto mais você conseguir passar dessa fase, mais você vai se aproximar do seu objetivo ali em si. Então, vamos pensar dessa forma. Acho que vai ser o melhor Perfeito, caminho. perfeito, perfeito. É isso, cara. É o que o velho Frank já falava, né? É o Uhum. sofrimento inevitável da vida. Então, a Excelente. teoria do Frank parece. Quem olha rápido parece que é super romântico, assim. Ai, sentido de Uhum. vida, propósito. Vamos viver nosso propósito. Mas tá, Uhum. o propósito ele cobra um preço. E às vezes esse preço é alto. Uhum. Mas é muito mais alto o preço de viver sem propósito. Então ele diz assim. Ele fala, tu tem que abraçar o sofrimento inevitável da vida. Porque o propósito, seja lá qual for o meu propósito, ele se traduz em tarefas concretas que eu tenho que fazer na minha vida, ou decisões, ou valores que eu vou cultivar, né? Uhum. E isso vai me cobrar um preço. Então não tem como eu viver propósito de um jeito Disney, né? Que é a realização o tempo inteiro. Né? Não, vai ter um monte de perrengue, vai ter um monte de dificuldade. Vão ter dificuldades ou sociais, ou pessoais, ou do próprio ofício, da dificuldade do ofício. Por exemplo, Uhum. eu quero os louros, por exemplo, de passar num curso bastante concorrido, como é uma medicina da vida. Uhum. Eu quero, porque, pô, é dinheiro, é status, ou é, sei lá, eu me imagino sendo médico, é meu sonho ser médico. Pois é, isso cobra um preço. Né? E enquanto eu tô ali brigando com os estudos, eu já tô cumprindo meu propósito. Uhum. E que às vezes as pessoas, quando começa a aparecer o sofrimento, ela acha que aquilo ali tá tirando ela do propósito. Mas não, aquilo ali é o propósito já. Né? Uhum. Abraçar o sofrimento inevitável da vida em nome de um propósito já é cumprir esse propósito. Então, assim, né? Só que a gente vive num mundo muito alheio à ideia do desconforto, à ideia do sofrimento inevitável, à Uhum. ideia de que as coisas de que não é nenhuma injustiça do mundo, do universo, eu passar por uma dificuldade. Não é. Né? E o Frankl bate muito nessa tecla, diz, olha, não tem, tu sempre vai sentir um vazio existencial enquanto tu estiver insistindo em querer passar por a vida e viver uma vida com sentido sem sofrimento nenhum.
Que ele diz que assim, não existe isso aí, porque uma vida com sentido, ela demanda coisas do indivíduo. Ela demanda o engajamento dele em valores, em ações e nessa abertura ao sofrimento inevitável da vida, né? Então, o atleta acaba sendo uma grande analogia disso também, né? Sim. Como é que o atleta fica bom no que ele faz? Né? Qual é o grande arquétipo do atleta, né? É o arquétipo do herói. A Katia Rubio vai falar belíssimamente sobre isso, né? O quanto que tem de perigos e de belezas nesse arquétipo. Mas é isso, é o cara que passa pelo trabalho árduo, é os 12 trabalhos de Hércules, né? O treinamento do atleta. Quando a gente fala em atleta, as pessoas pensam em alguém suado, fazendo força ou sentindo dor, Sim. né? As imagens diz, pô, bota atleta no Google Imagens, tu vai ver isso aí. É cara com a boca aberta. Esforço, cansaço. É isso, cara. É isso. É isso. Entende? Acho que um É uma exemplo. vida cheia de sacrifícios. Pra Uhum. que tanto sacrifício? Porque aquilo dali é o propósito do cara, aquilo faz sentido pra ele. Então Um eu não exemplo posso ver só o lado bom da coisa. Eu vejo lá o atleta ricão ali, bombando e tal, fazendo festa com a medalha, tipo, vencendo, com a feliz. medalha, sendo campeão, sendo reconhecido. Pois é. Mas assim, ó, aquilo dali é 1% da vida dele. Uhum. Todo o restante é o cara ali acordando, fazendo dieta, treinando, fisioterapeuta, não sei o quê. Uhum. Então, E um exemplo bom, foi até recente, né, que teve o Mister Olímpia aqui no Brasil, eu estava acompanhando, e eu acho muito legal essa parte, porque assim, quando eu estava assistindo, você gosta também, eu lembro que a gente até gosto, conversou gosto pra sobre, caramba. do Eduardo Corrêa, por exemplo, que ele tem uma Aham. parada, normalmente os atletas passam 16 semanas, ele passa 30 se preparando. É um, Uhum. então, assim, ele É um comentando deserto que muito mais longo, né? de como é, assim, seguir a dieta, os treinos, tudo ali bem estabelecido durante 30 semanas, para o cara estar, tipo, 10 minutos no palco. 10 minutos, 3 minutos no palco ali. É. A É, apresentação é, sozinha do atleta, geralmente fisiculturismo, é isso, é 1 minuto, dois e pouco. então, e sim, são anos Depois é vindo os confrontos. anos construindo, mais 3 meses de alta, três, sei lá, tipo, 30 semanas, não 3 meses, 30 semanas de alta intensidade ali, seguindo Aham. rigorosamente, faça chuva, sol, feriado, não importa, fim de semana, não existe dia do lixo, é todos os dias Uhum. para 1 minuto, 2 minutos. Então, isso que é o ser É atleta, né? isso, Tipo, cara. É isso, é isso. Tem que amar o processo. Todo atleta, principalmente de fisiculturismo, eles vão bater muito uhum, nessa tecla. Cara, tu não tem que ser apaixonado só pelo palco. Tu tem que ser apaixonado por tudo. E aí entra a coisa que o Viktor Frankl fala de abraçar o sofrimento inevitável da vida. uhum, Um atleta de fisiculturismo, tu não vai ver esses caras se lamentando de ter que treinar, se lamentando de ter que passar fome por causa da dieta, ou às vezes comer mais do que precisa por causa da dieta. Tá, aquilo dali, o que não quer dizer que tá gostosinho aquilo, não. uhum, Tá doendo, tá cansativo, tá dando fome, mas é isso aí, esse é o preço, esse é o game, né? E ele uhum, gosta de todo esse ritual. Ele não gosta só de estar no palco posando. Ele gosta de tudo isso. Ele gosta de se preparar, ele gosta de treinar, ele gosta de pesar as comidinhas no pote. Ele gosta da dor pós-treino, uhum, porque aquilo mostra que, pô, o treino foi bom, tá rasgado, legal. Então, se eu não gosto do processo e se eu não abraço o sofrimento inevitável desse processo, eu dificilmente vou conseguir ter os frutos, que é o momento que eu tô no palco e aí tem foto Full HD do cara lá, todo definido. Parece que tá uhum, sem pele, né? sim, Pô, é lindo ver aquilo dali. Pois é, mas aquilo ali, aquela performance, ela é uma fotografia de todo um filme que existe antes, uhum, né? E se tu for parar pra pensar, cara, toda performance é isso, né? Uma vez eu fiz um exercício até no Instagram, assim, de ver em qualquer performance, por exemplo, artística, né? Tu assistir um uhum, grande show, vamos pegar um cara, um Fred Mercury, né? Que na época tava no hype o filme da biografia do sim, Fred Mercury, massa. o Bohemian Rhapsody, como ele fala. Uhum, Ok, peguem um show do Fred Mercury. É impressionante a performance do cara, né? A presença de palco, aquela energia, a composição, a voz. E aí façam o seguinte exercício: tenta imaginar de trás para frente tudo que aconteceu antes daquele momento do show. Tudo que aconteceu antes. Como é que esse cara estava no camarim? Como é que ele acordou? Quantas vezes ele ensaiou?
quantas aulas de piano ele fez? Quantas vezes ele tentou compor uma música até a música ficar pronta? Uhum. Desde quantos anos ele se dedica à música? Aí tu volta lá na infância do cara. Aquele momento de performance, ele carrega em si toda essa história. E ele seria impossível de existir não fosse toda essa história. Então essa é a beleza da performance, né? Tu ver ali o retrato de uma vida. E quando a gente vê um atleta no palco de fisiculturismo, é a mesma coisa. Pensando, cara, quantos tá pago, hashtag tá pago, esse cara já fez ao longo da vida. O cara treina há 40 anos, sei lá, 30 anos de treino. Loucura. De treino. Então, é doido, cara. Sim. É muito fácil desejar o que o cara tem ali na hora do palco, mas aí na hora de pagar o preço que ele pagou, não, isso aqui não. Isso aqui tá me tirando do propósito. Não, isso aqui é o propósito. Então, talvez não seja o teu propósito. E aí tu tá sendo apenas tu tá caindo na cobiça apenas, né? A minha é a mera cobiça. Querer, desejo a gente tem aos montes, cara. Os desejos humanos são infinitos, a gente deseja coisa pra caralho. Sim. Agora, entre desejo e vontade existe uma diferença muito grande, que a psicologia moderna esqueceu essa diferença, miseravelmente. Mas na filosofia grega, voltando, existia uma diferença muito clara entre desejo e vontade. Desejo é desejo, cara. Eu desejo ter um Camaro amarelo, sei lá, essas coisas que as pessoas gostam. Agora, vontade é eu fazer aquilo que eu preciso fazer, aquele esforço árduo, para daqui a pouco comprar o tal do Camaro. E aí tu vai ver que quando o negócio começa a apertar, eu nem quero tanto assim. Já passou, já. Foi só um desejo. Interessante. Então, uma coisa é um apetite, que na filosofia tomista vão chamar de apetite concupiscível, que é isso, são os desejos. É vontade de comer coisas, é vontade de fazer não sei o que, é tesão que tu sente por alguém. Desejos e desejos e desejos. Agora, vontade é uma outra coisa. A vontade, ela exige um esforço ativo meu, ela exige um desconforto meu em direção àquilo que eu quero. Aí já não é mais um mero desejo. Porque às vezes aquilo ali vai ser ruim para mim até. E aí a vida do atleta também é uma bela analogia para isso. Fala sério, que às vezes o cara não tá louco, o cara tá cheio de dor ali, passando fome. O desejo dele é ficar dormindo. O desejo dele. O desejo dele é comer um McDonald's e dormir. Agora, a vontade dele é: eu vou treinar. Entende a diferença? Desejo e vontade. O desejo é: foda-se a dieta, eu vou comer um McDonald's, vou tomar sorvete, eu vou dormir 10 horas com ele. A vontade é a parte dele que tá dizendo: não, senhor, vamos treinar. Com dor, com fome, vamos treinar. Isso é vontade. A vontade teria uma ligação muito com o propósito também da pessoa, com os valores em si. Já o desejo é algo mais momentâneo, até pode surgir, mas assim, que quando a pessoa pensa realmente em estar fazendo aquilo, ela vê que não faz muito sentido para a vida dela. Tá buscando. Ou também não tá. Vamos pegar um exemplo, um atleta que chega, ele tem um desejo de ir para as Olimpíadas, mas ao mesmo tempo ele não quer passar. Quando você traz, por exemplo, todo o processo dos anos e anos de treinamento, dos dias acordando, dos tapagos na academia, de seguir a dieta ali, quando tiver o desejo de um Mac, não vai pro Mac, vai seguir o planejamento. Quando traz isso, ele percebe, ok, talvez realmente o que eu estou buscando da Olimpíada é mais um desejo, não uma vontade. Para mim, eu gosto de praticar ali a modalidade, mas não é esse ponto tipo de tanta dedicação, não faz sentido. É isso. É aquela coisa que brincam aqui, na mão. Do bastidor, não olha só o palco, tem que olhar o bastidor também. É fácil desejar o palco, cara, mas eu tenho que desejar o bastidor daquele cara. Porque se o bastidor dele não faz sentido pra mim, então, na verdade, eu não tenho. Aquilo não é uma vontade, é apenas um desejo. E desejo a gente tem um monte. Como a gente tava falando agora, eu vejo o Elton falar de corrida, me dá desejo de correr. Mas na real mesmo eu não quero fazer o que o cara faz. Né? Aí eu vejo um outro lá falando sobre, sei lá, sobre xadrez, né? E aí dá desejo de jogar xadrez, dá desejo de ser jogador de xadrez. Mas não é uma vontade. Porque a vontade, ela entra na abnegação, no sacrifício. Tem uma passagem do Manual de Epíteto, já que tu tá lendo os estoicos aí, né? Que ele fala justamente isso, e ele fala até sobre atleta, ele pega o exemplo do atleta. Ele diz, olha,
quando tu deseja, por exemplo, ser... Eu não sei se ele não tá aqui. Cara, acho que não, não, Geralmente ele tá aqui por não tô cima, aqui. mas enfim. É Aham, bem lá no meio, é no meio do manual de epíteto que ele fala. Saibas que quando tu deseja ser um atleta olímpico, porque já tinha Olimpíadas na época, né? aham, Sempre se questione, tu tá disposto a fazer o que aquele cara faz? E aí ele começa a enumerar os sacrifícios de um atleta. É muito interessante esse trecho. legal. Ele fala longas horas de treino árduo, uma dieta extremamente restritiva, pouco repouso, pouco tempo para lazer. Esse é o preço que esses caras pagam para chegar lá naquilo que tu tá apenas cobiçando, né? Uhum, E aí vem a coisa da cobiça, porque é muito fácil cobiçar o que os outros têm. sim. Muito fácil, a gente cobiça tudo o tempo inteiro. Agora vai calçar os tênis desse cara, né? Uhum, Ai, não, credo. Ai, que horror, aí já é doença. Isso aí já é obsessão. Aí vem uhum, todo um julgamento que ainda existe muito com questão, com a vida dos próprios atletas, né? sim. Pegando o caso do fisiculturismo, as pessoas pressupõem que todo atleta de fisiculturismo, quando a gente fala em psicologia, fisiculturismo, as pessoas já Uhum, perguntam, primeira coisa, vigorexia. aham, Elas pressupõem que todo atleta bodybuilder tem vigorexia. Eu digo, não. Porque se ele tivesse vigorexia, dificilmente ele ia conseguir ser um atleta de fisiculturismo. uhum, Pelo contrário, eles têm uma precisão de autoimagem tremenda, em vez de uma distorção de autoimagem. uhum, Eles têm uma precisão tremenda. O cara se olha no espelho e consegue acertar o peso que ele tá, o percentual de gordura que ele tá. Ele consegue ver o que é água, o que é músculo, quantos litros ele tem que beber para e funciona. Eu fico pensando, uhum, não, esse cara, na verdade, ele é o extremo refinamento da autoimagem. Se ele fosse vigoréxico, ou alguém com vigorexia, melhor dizendo, ele não ia sim. conseguir, ele ia se perder todo, ele ia começar a fazer umas coisas sem noção. Vigorexia é aqueles caras que injetam óleo no braço. Ali a gente tá falando de Sim, vigorexia. sim. Que fica aquela coisa nada Uhum, anatômica, né? aham, Mas por que a gente já puxa pra patologização? Porque, pra mim, que tô só cobiçando, e não entendo o make-off daquele cara, aquilo é bizarro. Não faz sentido. uhum, Não faz sentido o cara que não ceia no Natal com a família e come uma marmita enquanto tá todo mundo comendo peru, porque ele tem campeonato dali um mês. Pois é, essa é a vida dele. Então, assim, o cara que ele tá adoecido e aí no meio desse adoecimento existe um esporte, é diferente de um atleta. uhum, Como a Bárbara falou, ali não é esporte, ali é outra coisa. Ali é outra coisa. E se eventualmente um atleta começa a adoecer, nesse sentido da distorção de imagem, ele vai ter dificuldades na carreira dele. Né? uhum. Ele vai ter dificuldades na carreira dele. Então, Excelente. é isso. Senão a gente vai entrar numas que performance é loucura. A gente vai achar que tem que ser. Eu tenho que adoecer para ter performance. A gente vai entrar nesse discurso. Né? É um discurso que, infelizmente, muita gente propaga até por aí. Sim. Uma glamorização do sofrimento associado com o trabalho, do sofrimento associado com. Então, o Frankl fala muito claramente: é o sofrimento inevitável da vida. Não é todo e Uhum, qualquer sofrimento só para dizer que eu sou gostosão. Não, ele diz: é o sofrimento inevitável da vida. Sofrimento que não tem como evitar. uhum, Se eu posso evitar, até eu evito, né? Pelo amor de Deus. sim. Aí é masoquismo, Não é né? aquilo, a clássica frase, né? Trabalho enquanto eles dormem. Tipo assim, é um É, sofrimento evitável. Você pode estar trabalhando, tendo performance e dormindo também. é um fetiche, né? É um Uhum, fetiche. As pessoas querem esse fetiche: eu vou acordar às 4 da manhã e eu vou tomar banho gelado. É pra quê? É pra mostrar que é gostosão? Sei lá, pô, cara. Não sei se aquilo vai te trazer performance. Vai depender do que tu vai fazer depois. Depende de um monte de fatores, sei lá. Se tu é feirante, tudo bem. Aí tu tem que acordar cedo pra caralho. Mas se não é, cara, se não não, sei. Se tu é segurança e trabalha numa festa de noite, tu não vai acordar 4 da manhã. Tu vai acordar 11 da manhã. Sei lá, né? Brincando com esses fetiches, né? Que, de novo, isso já tá lá na filosofia antiga também. Por isso que eu digo que tá tudo lá, cara. Esse problema já estava resolvido lá com a situação dos cínicos e dos estoicos, né? Os cínicos vieram antes. Os estoicos influenciaram, né? Os primeiros estoicos foram discípulos de filósofos cínicos lá, que eles tinham uma versão muito extrema
do que a gente chama de ascese, né? Que é eu abnegar dos meus desejos para ter um domínio do corpo, domínio da vontade, mas era numa versão extrema. Os caras chegavam a dormir na rua, por vontade própria, faziam jejum. Não, deu travada. Voltou. Mas voltou, né? Então, os cínicos faziam essas coisas extremadas, assim, né? Essa sinalização de virtude extremada. Por isso que hoje a gente usa o termo cínico para falar de alguém que está querendo se exibir, está querendo fingir algo para aparecer, né? Isso é cinismo. Legal. Vem isso, porque os cínicos eles já estavam indo tão ao extremo que acabou ficando algo completamente despropositado. E aí eles chegaram a essa conclusão: olha, tu só tá, na verdade, querendo provar uma capacidade tua de fazer essa ascese, mas ela não tá te levando a lugar nenhum, ela não tá te deixando mais virtuoso. Excelente. Tá. E aí os estoicos vêm como uma segunda onda que vamos pegar essa ascese dos cínicos, mas vamos direcionar elas para desenvolver virtude, para fazer algo que preste, né? Então, o Diógenes tava lá, tem um quadro até que retrata o Diógenes dormindo no barril, junto com os cachorros. É isso, ele vivia na rua. Assim. Então a filosofia é isso, o negócio agora é dormir no barril. O top do ser humano é dormir no barril. Não, gente, peraí, né? Então, hoje em dia, quando a gente vê todo esse movimento da alta performance, e banho gelado, é um cinismo. Eu poderia dizer, tecnicamente falando, isso é cinismo. Porque muitas vezes é um fetiche que eu crio com coisas que são sacrifícios pessoais, mas que estão sem direção nenhuma, assim. Aquilo não é estritamente necessário para ter performance. É um sacrifício só para dizer que olha aqui, eu consigo. Eu consigo me sacrificar. Sim. É um cinismo, portanto. Então não, eu posso ter alta performance dormindo muito bem. Na verdade, é desejável que eu durma bem, né? O cérebro adora dormir. Performance. E de novo, voltando para atleta. O atleta sofre pra caramba, cara. Atleta, o Paulo Musi tem uma frase que é muito boa, que ele diz: o atleta ele é pago para descansar. O atleta ele é pago para descansar. Porque se eu não sou atleta profissional, eu tenho uma vida dupla, né? E enquanto eu não estou sendo atleta, eu preciso trabalhar, sei eu, no banco, numa mercearia, tal. Então, quando eu me torno profissional, eu recebo dinheiro para poder descansar, né? E aí eu me dedico full time ao esporte. E quando eu não tô ali, eu tô dormindo. Eu posso cochilar, eu posso ir pra fisioterapia, eu posso tomar banho quente, eu posso fazer liberação miofascial. Então eu adoro essa frase do Paulo Musi, porque é isso, o atleta ele é pago para descansar. A gente vê o suor, o sacrifício, mas, cara, o atleta, eles levam a recuperação muito a sério. Ele precisa levar muito a sério a recuperação dele também. E, cara, eu até lembrei de uma live que eu fiz, que foi com uma psicóloga que trabalha muito com atletas de triatlo. E eu acabei trazendo para ela a questão se não seria mais complicado estar trabalhando com atletas amadores do que profissionais. Porque os profissionais são pagos para poder descansar. Eles têm o período de descanso e 2 treinos por dia, além de 2 modalidades. Só que os amadores, eles estão nessa mesma rotina e realmente têm treinos puxados porque eles querem ter alto rendimento ali dentro do esporte, só que ao mesmo tempo eles não têm muito tempo de descanso, né? Porque eles têm trabalho, são empresários muitas vezes, então basicamente a pessoa não dorme, não descansa e está na correria ali, uma vida empresarial de sucesso ao mesmo tempo de ser um atleta de triatlon. Ela realmente, ela se trouxe que as demandas é muito mais complicado porque esse cara não descansa, simplesmente isso. Sim, o estresse tremendo. O cara já chega no treino quebrado do trabalho, com dor com a lombar, passou o dia inteiro centrado, sei lá. Acabou, né? É isso. Então, o descanso é importante, dormir é importante, comer bem, tudo isso, assim, né? Então é isso, é o sofrimento inevitável da vida. O sofrimento da dor do treino, esse é inevitável, assim, não existe essa opção. Não, eu quero ser Mr. Olympia, mas sem sentir dor durante o treino e nem depois do treino. Não, isso é impossível. Esse é o sofrimento inevitável da vida. Sim. Mas agora tu ter que ir de joelho até a academia, na brita, pra dizer que tu faz o sacrifício. Não, isso é completamente evitável, cara. Para de bobagem. Tá? Qual é, entendeu? Pisar na brasa. Larga de ser cínico. Né? Isso é cinismo. pisar em brasa. Que besteira pisar em brasa, cara. Pra sentir a dor da vida. Teve já no Brasil maluquice tipo essa. E depois os caras foram pro hospital com os pés queimados lá. Ou tiveram que ser resgatados da montanha lá. Exato. Pablo Marçal lá. É isso, é uma sinalização de virtude
cínica. Né? Os cínicos faziam isso. O cínico, quando estava frio, ele ia lá abraçar as estátuas de concreto, porque as estátuas ficavam geladas. Então ele ia sentir mais frio ainda. Quando estava calor, ele se cobria para sentir mais calor ainda. E tudo bem, não estou querendo aqui também menosprezar os cínicos, porque tinha um porquê deles fazerem aquilo. Tinha um propósito ali. Então eu não estava de todo errado. Mas o erro estava o quê? Na versão extremada daquilo, sem nenhuma direção clara. Aí se torna cinismo, né? Por isso que hoje o termo cínico, não, a gente não usa ele como, é uma escola filosófica, a gente usa como um termo pejorativo. Né? Fulano é cínico, ou seja, cínico é alguém que está fingindo algo. E até o estoico, né? O termo estoico, a gente usa, o estoico é alguém que é meio de pedra, assim, que não sente nada. Mas não é necessariamente por aí, né? E eu até acho que isso se aplica muito mais a um cínico do que a um estoico. Mas essa ideia do Frank é muito interessante quando a gente fala em esporte, porque isso é o sofrimento inevitável da vida. O sofrimento evitável que seja evitado então, né? Se evitável ele é, que evitado ele seja. Porque já basta os que eu não consigo evitar, né? E aí esses eu tenho que abraçar e abraçar a cruz. Né? Excelente. Esse abraça e beija a cruz, velho, porque o teu propósito cobra esse preço. E se eu quero ver uma vida com sentido, uma vida com propósito, eu vou ter que pagar o preço que aquilo está exigindo de mim. Então, essa história de sentido de vida, o Franco coloca muito nesses termos. Olha, o sentido de vida não é uma resposta que a vida tem que me dar. É uma pergunta que eu lanço e a vida tem que me responder. Muito pelo contrário. Eu é que tenho que dar essa resposta para minha vida. Que sentido que eu vou dar para ela? Eu sou chamado à ação. Então, eu tenho que pagar esse preço. E tudo isso tem a ver com performance, né? Porque é aquilo que a gente falou. Dificilmente eu vou conseguir encontrar um estado de flow, encontrar alta performance em coisas que para mim não fazem sentido. Em coisas pelas quais eu não estou disposto a abraçar o sofrimento inevitável que envolvido nelas. Então aqui é psicologia. Vamos pegar o exemplo da clínica, né? Imagina que maluquice se eu chegasse e falasse pra ti, tipo, Frank, tô de cara com meus pacientes, eles vêm tudo triste pra cá, cara. Eu vou no consultório, o cara vem chorando, vem reclamando da esposa, vem com sofrimento. Não quero, isso aqui tá errado. Tu queria que ele viesse como, né? Esse é o sofrimento inevitável do trabalho do psicólogo. As pessoas vão vir confusas, elas vão vir mal, elas vão vir teimosas, às vezes, em crenças disfuncionais, elas vão ser resistentes, elas vão me dar trabalho. Se eu não estou disposto a abraçar isso, eu não estou disposto a ser terapeuta. Né? E o mesmo vale para o atleta, o mesmo vale para o empresário, o mesmo vale para todo mundo. A vida é muito democrática nesse sentido. Todo mundo vai se ferrar em alguma forma. Todo mundo tem um calo. Né? Os ricos não tem esse delírio de que o rico não tem, né? Cara, ricos também adoecem, ricos também se suicidam, ricos também têm depressão, também têm transtorno bipolar, também têm vazio existencial. Eles talvez estão especialmente convidados ao vazio existencial. Porque quando o cara tem acesso a todos os desejos, ele já perde a noção do que é desejo, do que é vontade. Quando é que a vontade começa a operar se tudo está muito acessível para mim? Aí eu não desenvolvo aquilo ali. É um sofrimento. Então, a gente não pode ter essa visão dinheirista da vida, né? De que saúde mental só depende de dinheiro. Saneamento básico, dinheiro no bolso. Tudo bem, isso é importante, mas eu posso ter tudo isso e não estar bem também. Né? Sim. O buraco é mais embaixo. A falta do sofrimento por questões financeiras meio que também abre espaço para outros sofrimentos que às vezes ficariam mais velados ali para a pessoa. Sim. Abre espaço para confusões, né? Uma perda de identidade, uma perda de sentido. E o contrário também é verdadeiro, né? Mesmo em meio à pobreza, a gente tem, o Epíteto mesmo, grande filósofo, o cara era escravo. O Epíteto foi escravizado por quase toda a vida. E depois foi liberto, compraram a alforria dele, mas ele seguiu sendo um cara muito pobre. Sim. E tá lá o próprio cara dizendo o quanto que ele era virtuoso, feliz e pleno.
que ele estava encontrando a verdadeira felicidade. Mesmo numa vida de muita privação, de muita pobreza. Porque tem isso. Ele não está falando de uma felicidade materialista. Uhum. Que para nós é meio bizarro até falar isso. Uhum. Sou assim, a gente pisa em ovos pra falar isso, né? Sim. Mas, cara, é possível sim eu ser feliz sendo pobre. É possível. Entende? Pô, a gente tem grandes seres humanos que existiram na história que eram extremamente pobres. Pessoas muito nobres. Pô, tem filósofo, tem santo, tem filântropo, tem um monte de gente aí. Né? Pobreza. Uhum. Pô, a Madre Teresa de Calcutá, ela era rica, por acaso? Ela era bonita? Não, Uhum. ela era uma velhinha, né? Feiozinha, magrinha, pobre. Mas ninguém pode olhar pra ela e dizer a vida dela não teve sentido nenhum e ela não era feliz. Não, pelo contrário, uma vida com um grande sentido que deixou um legado, Uhum. né? E assim, tirando até de lado a questão religiosa, pensando na personalidade, no papel Sim. dela, pô, vinha presidente americano se consultar com a Madre Teresa. Porque a Tem gente tá como falando dizer da que ela. felicidade eudaimônica. Voltando Sim. àquilo que a gente falou lá no início. Tem como dizer que ela não cumpriu o propósito, realmente estava seguindo ali em busca do propósito dela. E Exato. como a gente vai discutindo aqui, né? O propósito é muito ligado a essa sensação de felicidade, de performance mesmo, assim, maneira geral. Exato. Performance e Claro, felicidade acabam indo apesar da junto aí. pobreza. De forma Sim. alguma que eu tô dizendo que pobreza é legal. Uhul, que legal ser pobre. Não, mas é que apesar dela, Sim. e apesar da riqueza também, eu tenho que ser uma. Eu tenho que. Enquanto eu tô vivo, até a hora de eu morrer, eu tenho a Uhum. tarefa de desenvolver uma personalidade madura e seguir progredindo na construção dessa personalidade, na vivência desse propósito, desse legado que eu tenho para fazer. Apesar da pobreza, apesar da riqueza. Porque a riqueza pode cegar o cara também no meio do caminho. Uhum. Então, Michael, tem uma não é frase um que eu. cálculo de um mais um igual a 2, né? Então, Sim. quem dera Tem uma fosse, porque ia ser frase. muito mais simples resolver os problemas humanos. É bem mais complexo que isso. Quando o paciente chegasse na clínica, ó, peraí, já sei, tá faltando um aqui. Falta isso, resolveu, pode ir pra casa. Faz o somatório ali, né? É o famoso, faltava essa pílulazinha aqui, ó, mágica, e você vai A tomar e sair pílula. pra casa. É, exato. O cara cai nesse lugar aí, né? Da panaceia. De novo. Voltando para a filosofia antiga. O que era a panaceia na mitologia? Era o remédio para todas as doenças. Uhum. O remédio único para todos os males. E obviamente é um mito, né? Uma farsa, porque não Sim. existe. Cada coisa tem seu devido remédio e eles têm que ir coexistindo, né? Mas enfim, tudo isso tem a ver com performance, parece que não, mas tem, né? Porque é interessante, assim, para puxar um pouco mais para a prática, né? Se eu Uhum. trabalho com algum atleta, se eu trabalho com alguma pessoa, quando a gente está falando em motivação, quando a gente está falando em propósito, em produtividade, performance, a gente precisa tocar nesses assuntos. Sim. Porque lá no fundo, do fundo, no fundo lá mesmo, né? Desse fio da meada todo, é essas questões que estão em jogo. É essas questões que vão fazer o cara levantar de manhã para cumprir o tal do propósito. Uhum. Se isso não está muito claro na cabeça dele, ou se está claro, mas ele está indo lá para um outro lado e não para a direção que ele sente que precisa ir, não tem Sim. conversa, não tem ali, vai ter um processo de adoecimento em algum momento ali. Né? E o contrário é verdadeiro. Quando essas coisas se alinham, aí vai que é uma beleza. Uhum. Eu lembrei de um psicólogo, uma vez assistindo uma palestra dela, que ela falava que os treinadores não gostavam, assim, ela trabalhava na instituição e acho que era de natação, aí tinha uns 200 atletas e tinha uns 3 psicólogos, e era, toda vez que um atleta não estava rendendo muito bem e tal, era enviado para uma das psicólogas. E ela comentou uma Uhum. vez que os treinadores foram questionar porque todos os atletas que eram enviados para ela, eles acabavam parando de treinar. E o pessoal ficou sem entender, poxa, o que ela está falando para esses meninos, para eles não quererem treinar mais. E ela comentou, Uhum. olha, uma das questões que eu trazia com eles era qual era a motivação deles estarem treinando ali. Fazia sentido para eles estarem treinando, praticando aquela modalidade, não por prazer, por estar praticando, mas por alta performance, por estar ganhando medalha para ir para uma seleção brasileira. E
o que ela descobriu muitas vezes é que não. Ele simplesmente gostava de estar nadando, gostava de estar Uhum. se exercitando, mas que treinar 3 horas de segunda a sexta, fim de semana competição, e não ter tempo de ir com os amigos para o shopping, por exemplo, porque tinha que seguir uma dieta restritiva, sendo que não fazia sentido para ele estar ali na alta Claro. performance, ela simplesmente acabava mostrando para eles um caminho e eles decidiam falar com os pais e pedir, olha, não é, eu quero me dedicar aos estudos, é outra coisa da minha vida, e não a alta performance do esporte. Então, meio que era isso. Basicamente, todos os atletas que falavam com ela dava esse insight que ele não queria aquilo. Não fazia sentido, mesmo sendo um adolescente, uma criança, mas adolescente. Isso. Ele já Tô tinha aqui porque é essa meu pai, percepção. que é, sei lá. Me forçaram a estar aqui, velho. Não quero. Uhum. Então é isso. Aí ela não tá trabalhando em prol do, sei lá, da Da equipe. federação ou em prol Isso. do CNPJ do time. Ela tá trabalhando em prol Uhum. daquela pessoa. Para aquela pessoa, a evasão, a desistência foi super boa. Uhum. Destrancou a vida do cara. Legal. Sim. Claro, o cara que tá olhando ali, o cara que tá sei lá, o presidente do time, talvez vai ficar bravo com isso, né? Exato. Mas, porque talvez tem que ter um nível de abstração maior para ele entender que, na verdade, mesmo ele vai sair ganhando com isso. Mas de imediato o cara vai pensar, pô, tô perdendo meus atletas. Uhum. Depende, cara. Ou tu tá filtrando os que realmente querem ser atletas e os que estão ali forçados. E aí os que estão ali forçados vão dar problema pra ti também. Porque o Uhum. cara não vai querer estar aqui, o cara vai adoecer Sim. e ninguém vai sair legal dessa história, né? Isso na universidade, eu vivo algo semelhante a isso, né? Atendendo estudante universitário. Porque, claro, Deve ser bom. sob a lógica da universidade, a gente não quer ter evasão, a gente não quer ter altos Uhum. números de evasão, aquela coisa toda. Mas, ao mesmo tempo, no atendimento um a um ali, eu vejo que em alguns casos a evasão é a coisa mais saudável que a pessoa tem para fazer da vida dela. Porque ela tá num Uhum. curso que ela não quer, ela tá ali forçada, ela tá sofrendo, ela tá longe da família, tá tudo uma merda. Ela odeia estar ali. Como é que eu vou dizer pra essa pessoa, não, não, não é para evadir, segue aqui. É bom sim. Não, não é, pra ela não é, cara. Então pra ela a evasão é uma maravilha. Porque não tá fazendo sentido pra vida dela. Tá? Por que eu vou trancar fé com aquela pessoa ali? Pá, mas é que meu pai, não sei o que, e tal, tal. E aí. Tá, então o propósito da minha vida é isso. O propósito da minha vida é atender as expectativas do meu pai. Uhum. Quando tu coloca assim, a pessoa gela e vê. Epa, é verdade. Sim. Ah, Perfeito. mas o meu pai vai ficar muito decepcionado. Tá, o propósito da minha vida é jamais decepcionar o meu pai? Pô, isso não é um propósito de vida muito saudável, né? Sei lá quais expectativas do teu pai tem. Uhum. Pouco teu pai é muito doido, teu pai é narcisista, é bora, sei lá. Não é muito seguro esse jogo, entende? Sim. Não é muito seguro esse jogo. Então a pessoa às vezes cai em si e decide desistir. E às vezes desistir é a melhor opção, né? Claro, isso Uhum. vai totalmente contra, de novo, aqueles jargões. Nunca desista, desistir jamais. Não, cacete, às Uhum. vezes desistir é baita negócio. Desistir de um relacionamento abusivo é uma maravilha, né? Perfeito. Desistir de um trabalho que eu não gosto, eu não vejo sentido e nem faço bem feito, portanto, e só tá me adoecendo, maravilha. Uhum. Ou desistir de projetos megalomaníacos que eu tenho, desistir de coisas que me fazem mal. Às vezes desistir é muito bom. De novo, porque o que tá em jogo é, eu tô buscando sentido de vida, eu tô buscando essa felicidade eu daimônica naquilo que eu tô fazendo. Uhum. Porque ela acontece desprendida das coisas que a gente acha que são felicidade. Né? Por isso que eu falei a coisa do apesar da riqueza e apesar da pobreza, eu consegui Uhum. ser realizado, feliz e maduro. Porque essas coisas, o efeito delas sobre a minha maturidade, ele não é automático, não tem como calcular. Uhum. Então, é isso. Excelente. Essa felicidade eudaimônica, ela atravessa todas essas outras coisas. Ela não é dependente direto dessas coisas. Perfeito, perfeito. É muito Uhum. doido Muito isso. bom. A gente vai fluindo, né? Vai estar trazendo, fazendo um link, É, vai e volta, vai e volta. sim. Mas, velho, Muito tu bom. que direciona o papo aí, não sei se tem algum ponto que tu acha que é mais interessante.
Teve só, Especificar, falar de leituras, sei lá, tu que manda aí. teve só alguns comentários aqui. Eu tenho só uma questão para trazer, que a gente pode fazer um link Uhum. finalizado, mas a Bárbara, ela trouxe assim, que as últimas Olimpíadas trouxeram uma imagem mais humana para os atletas também. Foi conversado Uhum. bastante sobre saúde mental, então assim, quebrou um pouco disso assim do atleta como uma pessoa Sim. perfeita, que só vive os louros da vida. Uhum. E Com teve uma certeza. pergunta lá atrás, queria ser um pouco que respondeu, mas não diretamente, mas que foi do Carlos aqui, de Sarro. Ele Ah, perguntou sobre propósito, qual a sua visão? pô, boa pergunta. Olha, a minha visão é que, olha, propósito é o caminho pelo qual eu busco o meu sentido de vida, Uhum, tá? Então vamos dizer assim, para mim, sei lá, para minha vida faz sentido ajudar as pessoas a lidar com o sofrimento delas, tá? Então se torna um propósito para mim ser psicólogo e trabalhar com psicologia. Entende? Então o propósito ele é o veículo que vai me levar até esse sentido de vida maior que eu tenho. uhum, Então quando a gente fala propósito, qual é o propósito daquilo que eu estou fazendo? É isso, entende? É bem a linha da teoria do Viktor Frankl, né? uhum, Então o propósito é isso, é olha, eu fazer coisas que eu percebo que ao fazê-las eu estou me direcionando ao meu sentido de vida. Então, às vezes, propósito pode ser chamado de meta, uhum, metas, né? A gente fala, acho que em inglês usa mais esse termo, né? Os meus propósitos de final de ano. Em uhum. português a gente não usa muito esse termo, mas em É inglês se usa difícil. o termo, a palavra propósito como meta, né? Uhum, Por quê? Porque é o veículo através do qual é a tarefa concreta que vai me levar a essa coisa mais abstrata que é o sentido de vida, né? Então, um propósito é isso. Então, viva o seu propósito. O que é viver o seu propósito? Exatamente. Olha, eu fazer aquelas coisas que me levam àquele meu sentido de vida. Quais são essas coisas? Não sei. Não sei. Então, se existe ou não um propósito por trás dessas coisas, a gente vai ver caso a caso, né? Então, a minha visão sobre o propósito é essa. O propósito, ele é o veículo que vai me levar ao meu sentido de vida. Entendeu? perfeito. Tipo, faz sentido para minha vida estudar, por exemplo. Então, se tornou um propósito para mim construir uma biblioteca. Se tornou um Uhum, propósito para mim fazer cursos, investir em cursos, né? Quem me conhece sabe o quanto que eu sou assim, eu sou muito pouco consumista com coisas em geral. Assim. Eu costumo, cara, eu compro roupa uma vez por ano, assim, eu ganho roupa, sabe? Eu não gasto com quase nada. Mas uhum. livro, meu velho, é a minha criptonita. Tá no cartão, todo mês tá lá uma Eu parcelinha passo na nova. frente, eu passo na frente de uma livraria, chega a tremer as perninhas, e porque ali, pra mim, não é caro, né? Uhum, Esses tempos chegou aí um livro que eu encomendei, As Cartas de Sêneca, todas as cartas de Sêneca a nossa. Lucílio, numa obra única. É um Uhum. livro que só tem em Portugal, não tem nenhuma edição completa do. O Brasil é muito ruim de obras completas, cara. Eu tenho muita Sim, inveja dos psicanalistas por causa disso, porque tem ali obras completas do Freud, do Freud. várias edições. Sim. E o europeu gosta muito dessa coisa de obras completas num único volume, né? Então tem ali as Uhum. obras completas do Sêneca. Eu mandei importar a porra do livro, veio lá de Portugal, né? Massa. Pra quem não tem esse mesmo propósito, pode parecer maluquice. Cara, tu gastou isso daí tudo num livro, importar um livro pra quê? Aham. Lá tu baixa na internet e tu vê em PDF. Pois é, mas pro meu propósito é muito diferente. Eu ter na minha mão isso daqui, eu riscar e tal. Entendo. Por quê? Faz sentido pra minha vida isso. Entende? De aniversário, eu acabei fazendo uma lista de livros. Eu queria, assim, então, selecionei 10 livros lá e mandei. Aí o pessoal até perguntou, cara, é caro o livro, né? Eu disse, não, peraí, não sei quanto é com preço, tão com Defina desconto. caro. Só que assim, faz sentido para mim, pelo meu desejo de estar comprando ali, mas pela vontade de ter aqueles livros, porque eu sei que faz, principalmente Isso. livros acadêmicos, assim, livros que trazem um conteúdo, então, agora que eu estou lendo um pouco de filosofia, assim, são livros Que só que tem ali, né? me Tu sabe que tu não vai constroem. achar em outro lugar. Né? Eu vejo que fazem parte de uma construção de quem eu sou como pessoa e profissional. Então, para mim, às vezes, R$ 100 em um livro
específico, eu paro e penso, ok, mas o que esse livro vai me entregar, esse Vale valor 100 é reais. mínimo, Não é caro, sabe? né? Para mim não é caro. É de novo, porque tem um propósito por trás da compra do livro. Sim, Aí entra a coisa do propósito do sentido. Então, assim, meu, para mim, pagar R$ 200 numa garrafa de vinho não faz sentido algum. verdade. Mas se o cara é enólogo, ele, ai, nossa, que barato que tá esse vinho aqui. Ele sabe qual é a uva. Essa aqui ela é plantada nos Alpes e a temperatura tal. Aquilo ali é um mundo pro cara. Eu bebo Uhum. aquele vinho ali, eu bebo um outro, sei lá, sangue de De 20 boi. reais. É a mesma coisa, entendeu? Tem até uma história engraçada, que eu já trabalhei na cervejaria uma época, quando eu estava na graduação, né? Que Uhum. era o inicinho daquela vibe das cervejas artesanais, a gente tinha que Sim. degustar cervejas para aprender o tipo e para poder vender, né? Explicar. E eu tinha um colega que era, como a gente diz aqui no Rio Grande do Sul, era bem das grotas. Era bem Uhum. assim, de interiorzão, cara, não tinha gostos refinados, era um cara bem rústico, assim, né? E Uhum. era muito engraçado porque tinha ali todo final de expediente, a gente fazia a degustação das cervejas, e aí o gerente explicava, ó, essa aqui tem tons mais não sei o que e tal. Aí ele pegava o copo e ele virava assim, boa. Aí ele pegava, ó, essa daqui é uma cerveja porter, não sei o que mais. Aí todo mundo cheirando, ele pegava, virava, boa também. E a gente ria e dizia, pô, cara, assim não dá, tu não tá percebendo a nuance do negócio dele. Não, é boa, o que mais tem pra perceber, entende? Uhum. Aí vai ver qual é o preço da cerveja, porra, R$ 80 a garrafa. É pra ele é maluquice, cara, porque ele bebe, sei lá, vai Sim. me ver aí é uma Bavária quente que eu tomo, entendeu? Uhum. Sim, porque ele não é um mestre cervejeiro. Pro mestre cervejeiro aquilo ali é barato. Porque faz Sim. sentido pra vida dele, então se torna um propósito pra ele investir dinheiro em cerveja. Então, aquilo ali pra Sim. ele não é caro, né? Então, por isso que não dá pra julgar os coleguinhas, né? Ninguém Uhum. sabe o que está rolando ali na vida de cada um, qual é o significado que as coisas têm para aquela pessoa. Uhum. E a gente também tem que aceitar isso, porque às vezes a gente se coloca nesse lugar de achar que é frescura, que é bobagem, as coisas que para nós são importantes. Sim. Tipo, é bobagem eu querer ter o livro físico e não PDF. Não, cara, peraí. Isso aqui vai fazer diferença para mim? Eu vou conseguir viver melhor meu propósito se for assim? Então, eu faço questão de. Agora que eu posso, eu vou ter o livro físico. Né? Isso Eu também. tô me estimulando a seguir aquilo ali. É quase como receber um troféu para mim. Uhum. Então, não é igual. O PDF não vai causar esse efeito em mim. Então, já não é igual. Tá, para ti pode ser igual, porque tu quer só ver a informação que tá lá e pronto. Né? Mas eu não quero só ver a informação que tá lá e pronto. Isso aqui tem todo um propósito. Né? Então, essas coisas têm tudo a ver com performance também, né? Porque são rituais que a gente vai criando, né? Para Sim. atingir aquele ponto de performance que eu preciso atingir. Então não é mero detalhe, não, né, eu fazer isso. Para mim é essencial e sem isso, olha, vai me fazer falta. Né? Vai me fazer falta para eu conseguir estudar com qualidade, para eu conseguir ter a experiência, né, que eu preciso ter para extrair o máximo que eu posso extrair daquilo e etc. Perfeito. Por aí. Kael, para encerrar, eu queria pedir para você pelo menos 3 indicações. Pode ser de leitura, de preferência, mas pode ser série Boa. também, material, para o pessoal poder estar se aprofundando mais, tanto na ideia de performance como também na ideia de propósito, né? Eu acho que a gente viu que foi se caminhando um Perfeito. pouco para isso também. Perfeito. Eu acho que esse é o resumo de todo o Propósito. chalaiá que aconteceu aqui, é que, olha, a performance está onde está o propósito. Perfeito. E vice-versa, né? Onde tem propósito, acaba tendo performance. Uhum. Inevitavelmente. De leituras, assim, começando pelas mais simples e mais acessíveis, assim, ao nosso conteúdo de psicologia moderna, né? Eu acho que Uhum. o Mihai, o livro do Flow lá, do Mihai Csikszentmihalyi, aquele nome feio, né? Uhum. Difícil de pronunciar, feio para nós, né? Aquele livro é fundamental, estudar o conceito de flow, mas ir a fundo no conceito de flow, né? Uhum. Realmente ler o livro do cara e ver o que ele entende por flow, quais são os exemplos que ele dá. Tarana. Eu acho que Viktor Frankl também é essencial. Eu acho que casa muito com essa ideia. E, Uhum. de novo, ir um pouco mais a fundo na teoria do Viktor Frankl. O pessoal, às vezes,
vai para o livro Em Busca de Sentido e para ali. Tá, e tudo bem, o Em Busca de Sentido é o Comece por Aqui do Viktor Frankl, mas ele tem uma obra bem extensa. E tem pela editora, eu acho que é pela E Realizações, que é um livrinho roxo do Frankl, que é O Sofrimento Humano. Tem um que eu acho que o sofrimento de uma vida sem sentido. Acho O que é o Sofrimento de uma Vida Sem preferido Sentido dele. é ótimo também, né? Ele É o traz um preferido pouco dele, mais assim. organizadinha a teoria, né? Sim, sim. Fala Bem da mais intenção estruturadinho. paradoxal, fala. Então, Uhum. porque se eu leio Em Busca de Sentido, às vezes dá a impressão que a teoria do Frankl é muito solta e abstrata, mas não, ela tem pontos bem concretos ali que eu preciso dominar. Esse livro, O Sofrimento Humano, que é um livro roxinho, ele é excelente, ele é um compilado de artigos do Frankl, que dá Legal. ali uma visão bem profunda do que é a antropologia do Frankl, né? E que cara, aquilo aí eu sou suspeito de falar, mas para mim é a nata do que a gente tem de psicologia moderna quando a gente está falando em sentido de vida, em performance, etc. Eu consegui aplicar aquilo dali para as Uhum. questões de trabalho, de esporte, de estudo, enfim, de decisão de carreira. Aquilo ali vale ouro, né? E aí, do Frankl adiante, pegando já mais a parte filosófica, eu gosto muito da Ética Nicômaco, de Aristóteles, porque ali ele fala bastante sobre a felicidade, né? Uhum. E esse papo que a gente estava tendo sobre o que são os bens do corpo, né? Os bens sociais, por exemplo, a fama, a glória, né? E o que são os bens da alma, que ele vai chamar de bens da alma, que são os bens da psique. Legal. Então ele vai falar sobre a inteligência, sobre a virtude, sobre a sabedoria, sobre a realização. E ele vai dizer que, olha, os bens mais importantes da vida humana são esses aqui. Porque todos os outros, eles são acessórios a esses aqui. É melhor ter, é ruim quando não tem, mas também depende do uso que eu vou fazer deles. Então, eles não são bens em si mesmos. Uhum. Riqueza e pobreza. Então, assim, aquilo ali é legal porque aquilo ali destrói o castelinho de areia da visão moderna, modernista, materialista de ser humano e de felicidade, né? Uhum. Então, na Ética Nicômaco ele faz todo um apanhado também das virtudes, né? Para mim é um dos maiores, os livros mais importantes da humanidade, né? Não só para mim, mas inclusive aqui nesse quadro da Escola de Atenas, o Rafael Sanzio desenha Aristóteles segurando a Ética Nicômaco, né? Legal. O livro que ele está na mão é a Ética Nicômaco, né? Porque é a principal obra moral e ética que para mim aquilo é um tratado de psicologia. Então, quando a gente está falando em virtudes, em saber ter o equilíbrio, em saber ter o meio termo das coisas para eu não me tornar um cínico, e tampouco me tornar um relaxado que vive só ao léu, escravo dos próprios desejos, tá ali o Uhum. caminho desenhadinho, bonitinho. É um livro que não é muito fácil de ler, mas também não é muito difícil. Então, a Ética Nicômaco do Aristóteles é fundamental. Eu cito Aristóteles até nesse artigo da Psicologia da Performance. E os estoicos, né? Os estoicos, que é uma parte, apesar de ser filosofia grega, é bastante prático. A leitura dos estoicos ela é muito concreta, assim, né? Então, eu gosto muito do Sêneca, eu gosto muito. O Sêneca já é mais romano do que grego, né? Mas vem dessa Uhum. tradição que é grega. E do Epíteto, né? O Epíteto é o compacto, né? Uhum. É o comece por aqui do estoicismo. O pessoal fala muito do Marco Aurélio, do livro de meditações Marco Aurélio. Eu, particularmente, não acho a leitura mais indicada sobre estoicismo. Porque ele Porque, dá primeiro. uma Oi. estrutura, né? Tipo, ele não tem muito uma estrutura, né? São, Não, ele é um assim, diário. Ele é é um um diário. diário, né? Então ele não tem forma, ele é isso, ele é. Aham. Ele até pode ter uma forma subjacente, ele tem alguns autores que Uhum. conseguem enxergar ali, mas existe uma polêmica ali em torno daquele livro que não dá para dizer que ele é um filósofo estoico. Ele é Uhum. uma pessoa que era estoica, né? Ele era um seguidor do estoicismo e era imperador e aquilo ali é o diário do cara. Mas ele não Uhum. é assim um professor, um mestre, como era o Epíteto, por exemplo, que tinha alunos que ensinavam o estoicismo, né? Sim. É uma outra coisa. Então a leitura dos diários do Marco Aurélio é um caminho muito torto, assim. Ele é legal depois que o cara já entendeu o que é estoicismo e ele pega aquilo ali como um estudo. É tipo, vou entrar na mente desse cara aqui, vou ver o que ele tava pensando Uhum. lá na época, que ele era imperador, né? O cara mais poderoso do mundo ocidental. Ele é divertido, né? Uhum. Mas em termos de aprender a doutrina estoica,
eu acho meio confuso. Então, Epíteto, Sêneca, o cara já está bem servido para uma vida inteira, às vezes. Sim. Excelente. Essas são as minhas indicações, assim, cara. Eu acho que Anotadas. é preferível reler várias vezes esses bons livros do que se encher de livros novos que eu não espremo o suficiente. Esses livros são livros que tu espreme uma vida inteira. Cada um desses aí. E tudo que tem naquele artigo, de algum modo, tá ali dentro, né? Dessa galera aí. Sensacional. Depois eu vou fazer uma publicação nos stories, botar foto todos Opa, ali, show de bola. porque... Show. Aliás, nunca li o Ética a Nicômaco. Pô, Tem cara, que é muito bom. É muito bom. botar na lista. Tem uma Pro edição Natal. dele. Ah, é que tá longe. Se eu ir lá pegar, vai ficar ruim. Tem uma edição dele da editora Ed Pro, que é traduzido. Eles têm traduções direto do grego, então é uma tradução Nossa. super boa. E é bem bonito também, é um verdinho e tal. Mas tem várias edições da Ética Nicômaco. Tem uma edição de bolso até da. Esqueci, eu não sei se é da LM Pocket aquela, mas tem versão de bolso. Sim, sim. Mas é um livro fantástico, cara, fantástico. A gente deveria estudar ele no primeiro ano da psicologia, Ética Nicômaco. Eu tive a sorte de fazer isso, né? Eu tive disciplina de filosofia com o professor Jamie John, e eu tive a felicidade de estudar Ética Nicômaco no primeiro ano da graduação. Ética Nicômaco e o Banquete de Platão. E todo mundo achava muito doido aquilo. O que tem a ver? Professor viajando na maionese. Até eu achava meio viagem. Quando eu comecei a ler aquele negócio, eu fiquei encantado, né? E tô lá dentro dele até hoje. Eu tô preso dentro da Ética Nicômaco até hoje. E, enfim, a humanidade até hoje está estudando aquele livro e tirando coisas, aplicações novas dele. Quantas coisas que a gente publica hoje tem tamanha penetração histórica. A gente está falando de um livro que tem quase 3.000 anos que ele foi escrito. E ainda tem coisa para espremer dele até hoje. Então, assim, quando eu falo da filosofia grega, não é exagero, tá tudo lá, cara. É só a gente ir lá procurar, que tem coisa para espremer o tempo inteiro. É impressionante. Show, incrível. Vou estar presente no Natal, vou me dar ele. Boa, boa, baita presente. Boa pedida. Beleza. Acho que não teve mais perguntas, então, Michael, É isso aí, meu obrigado por esse excelente papo aqui. Eu que agradeço. Fluiu, entramos em flow aqui em determinados momentos, porque realmente Totalmente. tô fluindo muito aqui, foi sensacional e muito legal o papo. E, tipo, você vê, né, a ideia inicial de psicologia da performance, eu gosto muitas vezes de não elaborar um roteiro, eu até comentei com você, porque Exato. se eu montasse um roteiro de psicologia da performance, ia ser uma coisa tão estruturada que a gente Ia virar aula. Na Grécia e ia virar uma aula. Propósito. Aí você tá lá no artigo, vai ler, leia um artigo, lá tá lá, performance aí. Artigo a gente tem que ser assim, né? O que é performance? Performance, segundo fulano, é Aqui a gente tem que filosofar, né? O que a gente fez aqui foi isso. Beleza, meu velho. Eu que agradeço aí. Cara. Poderia durar muitas horas esse papo aí. Valeu pela recepção aí, tava muito bacana. Pode contar comigo sempre que precisar aí. Perfeito, pode deixar. Galera Valeu, que assistiu, querido. vocês estão vendo a gravação também. Muitíssimo obrigado aí. E até um próximo encontro. Tchau, tchau. Beleza, valeu, galera. Tchau.